Um avião que simplesmente desapareceu, 11 anos, 239 pessoas. O voo MH370 da Malaysia Airlines sumiu em 2014 e se tornou o maior enigma da aviação moderna. O Boeing 777 saiu de Kuala Lumpur rumo a Pequim, enviou seu último sinal às 1h07 e, minutos depois do Boa Noite Malaysian 370, o transponder foi desligado. A aeronave saiu da rota, cruzou a Península Malaia e o Mar de Andamão. Tudo em silêncio absoluto. Durante mais de 6 horas, continuou voando, até que o último sinal surgiu às 8h19, já sobre o Oceano Índico. Depois disso, nunca mais foi visto. Nenhum pedido de socorro, nenhum vestígio claro. Apenas um vazio. Agora, com tecnologia submarina inédita, a Ocean Infinity definiu uma área de 15 mil quilômetros quadrados no oceano, a até 6 mil metros de profundidade, onde acredita que os destroços estejam. As pistas incluem o flaperon encontrado na ilha de Reunião e dados de rastreamento por sinal de rádio. As perguntas continuam. Quem desligou o transponder? Por que essas evidências apareceram só agora? E a verdade está realmente nas profundezas? Talvez, pela primeira vez, a solução não venha do céu, mas dos robôs no fundo do oceano. Desde o desaparecimento do MH370, a busca se tornou uma missão global. Governos, especialistas e voluntários se uniram para encontrar respostas. Mas o Oceano Índico é gigantesco e quase não havia pistas. Inicialmente, a busca se concentrou no Mar do Sul da China, última localização registrada. Mas horas depois, dados de satélite revelaram que o avião havia feito uma curva rumo ao oeste. Isso mudou tudo. O foco da investigação se deslocou milhares de quilômetros para o sul do Oceano Índico, um dos lugares mais remotos da Terra. Nos 3 anos seguintes, navios e aeronaves de 26 países participaram da operação. A busca cobriu mais de 4,5 milhões de quilômetros quadrados, área semelhante ao tamanho dos Estados Unidos. Navios especializados arrastavam equipamentos de sonar pelo fundo do mar. Aviões lançavam sensores acústicos nas águas profundas. Até cidadãos comuns ajudaram, por meio de plataformas de mapeamento por satélite, como a TomNod, analisando imagens borradas em busca de sinais de destroços. No fim de 2017, os custos ultrapassaram 150 milhões de dólares. Foi a busca mais cara da história da aviação. Mesmo com todos os recursos e tecnologias avançadas, o resultado foi decepcionante. Nenhuma caixa preta, nenhum corpo. Apenas alguns fragmentos soltos que foram encontrados em praias distantes. O oceano engoliu as evidências e o mundo ficou só com mais perguntas. Por que a busca mais tecnológica de sua época falhou tão profundamente? O que tornou o MH370 tão difícil de localizar? E mais importante, o que mudou depois disso? A resposta pode surpreender, porque a virada não veio de mãos humanas, mas sim de máquinas criadas para ir onde nenhum mergulhador jamais poderia chegar. Por mais de 1 ano, houve silêncio. Sem destroços, sem sinais, sem pistas reais. Até que, em julho de 2015, algo mudou. Um destroço, mais tarde confirmado como parte do flaperon de um Boeing 777, foi encontrado nas praias da ilha de Reunião, no Oceano Índico. Era a primeira evidência física de que o MH370 havia realmente caído no sul do oceano. O achado trouxe esperança a famílias e investigadores, mas também levantou novas questões. Se aquela peça havia chegado até Reunião, o que mais poderia ter flutuado até outras regiões? Logo, mais destroços apareceram em diferentes costas do mundo. Partes do avião foram encontradas em Madagascar, Moçambique e Tanzânia. Cada nova descoberta ajudou cientistas a criar modelos das correntes marítimas e estimar o possível ponto de entrada do avião no mar. Os especialistas rastrearam o percurso dos destroços com simulações computadorizadas e concluíram que o local da queda provavelmente estava ao longo de um arco estreito no sul do Oceano Índico. Mas, mesmo com essa informação, a localização exata continuava incerta. O oceano era vasto e o impacto poderia ter ocorrido em ângulos que dispersaram os destroços por relevos submarinos íngremes.
Os fragmentos traziam provas da tragédia, mas não respostas. Mostravam que o avião havia parado ali, mas deixavam o restante da história escondido. Faltavam a fuselagem principal e as caixas pretas. Que tipo de tecnologia poderia escanear essas profundezas sombrias e perigosas e realmente encontrar algo? Foi aí que a próxima fase começou. E ela veio com máquinas diferentes de tudo o que já havia sido usado. Após anos de silêncio, a busca pelo MH370 ganhou nova vida. Em 2018, uma empresa privada chamada Ocean Infinity entrou em cena. Ao contrário das missões anteriores, lideradas por governos, aquela era uma operação de alto risco conduzida por uma startup tecnológica do Texas. E eles tinham algo que ninguém mais tinha. A Ocean Infinity havia desenvolvido um novo sistema de busca que combinava robótica submarina, sonar de alta resolução e navegação autônoma. E fizeram uma promessa ousada, sem descoberta, sem pagamento. Pelo acordo No Find, No Fee, eles só receberiam até $70 milhões se encontrassem o avião. Tudo estava em jogo. Para liderar a missão, a Ocean Infinity enviou um dos navios mais avançados do mundo, o Seabed Constructor. Era mais que uma plataforma de pesquisa. Ele transportava uma frota de robôs submarinos chamados AUVs, veículos subaquáticos autônomos. Cada AUV podia mergulhar cerca de 6.000 metros de profundidade e vasculhar o fundo do oceano sem estar conectado ao navio por cabos. Trabalhando em equipe, eles mapeavam áreas gigantescas usando sistemas de sonar e computadores de bordo. Diferente das tecnologias anteriores, que se moviam lentamente e dependiam de equipamentos arrastados por navios, esses robôs eram rápidos, independentes e silenciosos. Voavam rente ao leito marinho e coletavam terabytes de dados a cada mergulho. Na tentativa de 2018, os AUVs da Ocean Infinity escanearam mais de 112 mil quilômetros quadrados, quase toda a área investigada pelos governos anteriormente. Exploraram até regiões que nunca tinham sido examinadas antes. Mas mesmo com toda essa tecnologia, não encontraram nada. Ainda não havia sinal do MH370. A Ocean Infinity pausou temporariamente as buscas, mas não desistiu. Continuou aprimorando os robôs, desenvolvendo uma nova frota e projetando seu navio de segunda geração, o Armada 7806. Esse novo navio poderia controlar vários AUVs sem qualquer tripulação a bordo. Era como um cérebro flutuante comandando uma esquadra submarina. E, no início de 2024, a Ocean Infinity anunciou que estava pronta para voltar. Desta vez, com equipamentos mais inteligentes, dados mais precisos e uma estratégia mais refinada. Eles se concentraram em uma área menor, identificada por modelos de IA e simulações de correntes oceânicas. Cada sensor, cada pulso de sonar, cada mergulho, tudo com um único objetivo: quebrar o silêncio das profundezas. Para buscar onde nenhum humano pode ir, são necessárias máquinas que possam pensar, explorar e sobreviver sem ajuda. Foi exatamente para isso que a frota submarina da Ocean Infinity foi criada. Não eram veículos guiados por cabos como no passado. Eram AUVs, verdadeiros detetives das profundezas. Cada um tinha formato de torpedo, com cerca de 6 metros de comprimento, equipado com tecnologia de ponta. Podiam mergulhar aproximadamente 6 metros abaixo da superfície, mais fundo que a maioria dos submarinos, e permanecer ativos por mais de 100 horas sem voltar à superfície. Assim que eram lançados a partir do Armada 7806, os AUVs se separavam e se moviam silenciosamente pelo fundo do mar, cada um escaneando sua própria seção como se fosse um grid de busca. A missão era simples: vasculhar cada metro quadrado do leito oceânico e encontrar qualquer coisa que parecesse fora do lugar. Para isso, usavam 4 tipos principais de sensores de sonar. O primeiro era o sonar de varredura lateral, Side Scan Sonar, que emitia feixes largos e criava imagens em preto e branco do fundo marinho. Funcionava como uma fotocopiadora, detectando objetos que quebrassem o padrão uniforme de areia e rochas. O segundo era o sonar de abertura sintética,
Synthetic Aperture Sonar, que combinava múltiplos pulsos para produzir imagens nítidas e extremamente detalhadas. Esse sistema era capaz de identificar objetos pequenos, mesmo que estivessem enterrados na lama ou encaixados entre fendas submarinas. O terceiro era o sonar multifeixe, multibeam sonar, que enviava centenas de feixes para baixo e construía um mapa 3D do terreno. Isso ajudava os robôs a navegar por áreas acidentadas e localizar formas maiores, como fuselagens ou asas. O último sistema era o Sub-Bottom Profiler, que disparava pulsos sonoros abaixo das camadas de sedimento do leito oceânico. Ele podia encontrar destroços escondidos sob o solo marinho, onde o corpo principal do avião poderia ainda estar repousando. Cada AUV transportava seu próprio computador, baterias, GPS, sensores e armazenamento de dados. Eles operavam sem precisar de controle em tempo real. Após finalizar os escaneamentos, emergiam à superfície e enviavam terabytes de dados para o navio-mãe. A bordo, especialistas e softwares analisavam essas informações brutas de sonar, procurando por qualquer pista relevante. A chave era o reconhecimento de padrões. Humanos poderiam ignorar formas estranhas em meio ao ruído dos dados. A inteligência artificial, porém, conseguia destacá-las em segundos. A cada nova missão, os AUVs ficavam mais inteligentes. Aprendiam quais texturas eram naturais e quais poderiam indicar objetos de origem humana. Ajustavam suas rotas para focar nas áreas com resultados mais promissores. Em 2024, esses caçadores de aço cobriram mais terreno do que nunca. Mapearam regiões jamais exploradas por qualquer busca anterior. Vasculharam cristas, vales e trincheiras por toda uma zona de mais de 80 mil quilômetros quadrados. E, a cada retorno, as imagens ficavam mais claras. Não era mais questão de sorte ou palpite. Era ciência. Era estratégia. Era tecnologia trabalhando sem descanso, indo mais fundo e de forma mais precisa no mistério do que qualquer humano seria capaz. Mas mesmo com essa força high-tech, uma pergunta ainda assombrava a missão. Seria a inteligência artificial realmente capaz de encontrar uma agulha num palheiro, quando ninguém sabia ao certo onde estava o palheiro? Isso nos leva à arma secreta que ninguém imaginava. A que não veio do mar, mas das ondas de rádio. Enquanto máquinas vasculhavam abaixo da superfície, outro tipo de tecnologia operava muito acima delas. Não usava hélices nem sonar. Usava dados. Em 2022, um grupo de pesquisadores independentes liderado pelo engenheiro aeroespacial Richard Godfrey apresentou algo que mudou todo o jogo. Eles usaram um sistema chamado WSPR, sigla para Weak Signal Propagation Reporter. Originalmente, o WSPR não foi criado para rastrear aviões. Ele era uma rede global de rádio utilizada por operadores amadores para estudar como os sinais se propagam pela atmosfera. A cada segundo, milhares de sinais viajam entre estações ao redor do mundo. Se algo grande atravessa esses sinais, altera seu padrão. Inclusive aviões. O que Godfrey e sua equipe descobriram é que o MH370 provavelmente cruzou vários caminhos WSPR durante seu voo final. Essas pequenas perturbações ficaram registradas, mas ninguém jamais havia tentado interpretá-las. A equipe desenvolveu um algoritmo especial que filtrava o ruído, rastreava mudanças nos sinais e cruzava os dados com informações de satélite para validar o trajeto. Com esse método, construíram uma nova rota de voo que se encaixava com tudo o que já se sabia. As comunicações via satélite, os dados de radar e o percurso dos destroços encontrados. Mas o estudo foi além. Ele previu que o local final de repouso do MH370 poderia estar próximo da Seahorse Zone, uma área remota do sul do Oceano Índico, ligeiramente fora da região de busca original. O local era extremamente profundo, rodeado por falésias submarinas e correntes fortes. Isso explicava por que as buscas anteriores falharam. Mais importante, essa nova zona-alvo era pequena o suficiente para que a frota robótica da Ocean Infinity pudesse escanear com precisão.
O WSPR não era apenas uma teoria. Foi testado em outros voos e funcionou com alta precisão. Diferente do radar, que deixa de rastrear quando perde o sinal, o WSPR continuava monitorando aviões indiretamente, analisando como eles distorciam as ondas de rádio no céu. Funcionava de forma silenciosa, invisível e global. A combinação entre WSPR e inteligência artificial deu aos investigadores um nível totalmente novo de precisão. Agora, os drones submarinos poderiam ser direcionados não por suposições, mas por matemática. E a matemática apontava para um lugar específico. No início de 2024, a Ocean Infinity recebeu o modelo mais recente da equipe do WSPR. Os dados atualizados incluíam não apenas perturbações nos sinais, mas também simulações detalhadas de correntes marítimas, baseadas nos destroços encontrados em diversas partes do Oceano Índico. Cada variável, vento, altura das ondas, registros de satélite, foi processada por aprendizado de máquina. O resultado final foi perturbador. Se o modelo estivesse correto, o MH370 poderia estar dentro de um raio de 40 milhas náuticas, próximo à borda de um profundo desfiladeiro submarino. Aquela zona jamais havia sido tocada. Era mais profunda do que a maioria das áreas examinadas em 2018. Agora, com tecnologia superior e um mapa focado, a Ocean Infinity se preparou para o próximo mergulho. Um AUV após o outro desceu na escuridão. Desta vez, eles não estavam apenas escaneando. Estavam caçando, guiados por um mapa formado a partir de sinais invisíveis coletados em todo o planeta e decodificados por máquinas. O mistério havia migrado das telas de radar para as ondas de rádio e dos mapas de sonar para previsões criadas por inteligência artificial. A busca pelo MH370 havia se tornado uma corrida entre o tempo e a verdade. Mas se algo realmente fosse encontrado lá embaixo, o que revelaria? Teria sido apenas um acidente? Ou havia algo mais humano envolvido? Em maio de 2025, depois de anos de silêncio, a nova expedição da Ocean Infinity voltou às manchetes. Só que desta vez, não foi por outro fracasso. Foi pelo que seu sonar detectou. Um dos AUVs, lançado nas profundezas próximas à Seahorse Zone, retornou com reflexos estranhos no sonar. A princípio, as imagens pareciam apenas rochas espalhadas ao longo de uma ravina submarina. Mas depois de sobrepor os dados do sonar de varredura lateral com os do sonar de abertura sintética, algo incomum surgiu. Um objeto longo e plano parecia estar parcialmente enterrado no fundo do oceano. Ele tinha o tamanho e a forma de uma asa de Boeing 777. A equipe não se precipitou. Eles já haviam sido enganados antes. Formações geológicas podiam distorcer as leituras do sonar. Então enviaram um segundo mergulho, desta vez com câmeras aprimoradas e um mapeamento sonar mais detalhado. O que retornou não era apenas uma forma suspeita. Era uma estrutura quebrada, com bordas retas, padrões semelhantes a costelas, e uma extremidade rasgada onde o metal parecia torcido. Não havia crescimento de coral. Não havia sinais de origem vulcânica. Era artificial. E mais, estava alinhada com a rota prevista pelo modelo de IA baseado nos dados WSPR. Depois de 11 anos, uma pista física real havia emergido das profundezas, e ela não veio sozinha. Dentro de um raio de 15 quilômetros ao redor desse primeiro objeto, outros 2 possíveis fragmentos foram identificados. Um lembrava a seção traseira de um avião de grande porte. O outro parecia carregar a curvatura típica de uma fuselagem. Os mapas de sonar sugeriam que os destroços estavam espalhados em forma de leque, provavelmente resultado de um impacto em alta velocidade seguido por deriva submarina. A equipe não divulgou tudo imediatamente ao público. Agiu com cautela. Era preciso confirmar com contato visual, testes químicos e comparação com os projetos estruturais específicos do MH370. Mas, nos bastidores, investigadores e analistas da aviação
começaram a se preparar para o que poderia se tornar a descoberta submarina mais importante da década. Um grupo separado iniciou o planejamento de uma missão de recuperação. Isso envolveria submersíveis especiais, equipamentos resistentes à pressão e equipes de engenharia treinadas para ambientes extremos. Também houve articulação com autoridades da aviação da Malásia, da Austrália e com órgãos internacionais como a ICAO. O que diferenciou essa etapa de todas as outras foi a combinação entre persistência humana e inteligência artificial. Não foi sorte, foi uma reação em cadeia entre ondas de rádio, correntes oceânicas, grades de sonar e milhares de horas de processamento de dados. Tudo isso convergiu em um momento, quando o silêncio finalmente foi quebrado. As famílias das vítimas foram notificadas. Algumas choraram. Algumas pediram privacidade. Outras fizeram apenas uma pergunta. Podemos trazê-los para casa agora? Mas ainda há uma questão sem resposta. Mesmo que os destroços sejam confirmados como sendo do MH370, mesmo que os gravadores de voo sejam encontrados, eles realmente explicarão o que aconteceu dentro da cabine naquela noite? E se explicarem, o mundo estará preparado para ouvir a verdade? Porque, mesmo que os destroços sejam confirmados, a história do MH370 está longe de terminar. Encontrar destroços é uma coisa. Entender o que causou o desastre é algo completamente diferente. Por isso, o próximo passo está focado na recuperação das caixas pretas. Esses dispositivos, oficialmente chamados de Flight Data Recorder e Cockpit Voice Recorder, são construídos para sobreviver aos acidentes mais violentos. São feitos com carcaças de titânio, isolamento resistente ao calor e emissores de localização que ativam no impacto. Se forem encontrados, poderão revelar velocidade, altitude, configuração dos motores e até as últimas palavras ditas dentro do cockpit. Em muitos acidentes, as caixas pretas transformaram mistério em clareza. Mas, com o MH370, o desafio é ainda maior. Devido à profundidade extrema, às fortes correntes submarinas e ao possível estado dos destroços após 11 anos, a recuperação pode ser uma das mais difíceis já tentadas. Robôs especiais terão de trabalhar na escuridão congelante do fundo do mar, usando braços mecânicos para levantar partes frágeis sem danificá-las. Quando as caixas forem trazidas à superfície, serão enviadas a um laboratório especializado para decodificação. Mas mesmo esse processo exige tempo e não oferece garantia alguma. Após tantos anos na água, os dados podem estar danificados, corrompidos ou simplesmente ilegíveis. Por isso, alguns especialistas alertam o público para não esperar respostas rápidas. Ainda assim, a simples possibilidade de encontrar algo reacendeu o interesse global. As pessoas voltaram a perguntar o que realmente aconteceu em 8 de março de 2014. Por que o MH370 desapareceu do radar? Por que o transponder foi desligado? Por que mudou de direção sem enviar um pedido de socorro? Teria sido falha técnica, sequestro ou algo mais pessoal? As teorias vão de incêndio na cabine a sabotagem pelo piloto, ou até uma descompressão lenta que deixou todos inconscientes. Outros acreditam em hipóteses mais extremas, envolvendo operações militares ou carga secreta. Mas, até agora, nenhuma teoria foi comprovada. O que sabemos é que os momentos finais do MH370 ainda estão escondidos em dados que não foram encontrados. Mesmo que os destroços sejam encontrados, o verdadeiro desafio será o que conseguirmos recuperar. E em que estado? O mundo estará pronto para lidar com as respostas? Governos vão cooperar e revelar tudo? Novas regras vão surgir para evitar que algo assim aconteça novamente? Ou parte da história ficará enterrada para sempre, junto dos destroços? As famílias acompanham cada nova pista. Foram mais de 10 anos esperando por uma frase simples. Foi isso que aconteceu. E este é o motivo. Agora, com a união de sonar avançado, inteligência artificial e redes globais de rádio, talvez estejamos perto desse momento. Mas será que a verdade trará paz? Ou novas perguntas? A tecnologia da Ocean Infinity já marcou um ponto crucial de busca no Oceano Índico,
e possíveis destroços reacenderam a esperança. O passo seguinte é recuperar as caixas pretas, em profundidades onde nenhum humano pode alcançar. Será que os dados resistiram ao tempo e à pressão? Eles finalmente revelarão os minutos finais do MH370? Cada fragmento encontrado prova o quanto avançamos desde 2014. Hoje, a determinação humana mostra que nenhum mistério dura para sempre. O caso MH370 é o lembrete de que, com tecnologia e persistência, até os segredos mais profundos podem emergir. Talvez o capítulo final esteja próximo. E quando ele chegar, o mundo precisará estar preparado para ouvir.